Dia, turmas! Bom dia mais uma vez! Hoje, sexta-feira! Mais uma sexta-feira, galera. O que isso significa? Mais uma semana vencida. Mais uma parcela, independente de ser pequena ou grande, mas mais uma parcela de conhecimentos adquiridos. Parabéns pelas participações dessa semana, tá, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem por aí, tá? Vocês e famílias também. Bora lá, então. Hoje, aula 5 e 6, correção da avaliação de rendimento. Tá aqui a lista de exercícios, pessoal. 7 exercícios que a gente tá falando deles desde segunda-feira, né? Então, bora lá, sem delongas. Já quero deixar o aviso para vocês de sempre, que se precisar, que se tiver alguma dúvida, tô aqui, é só perguntar. Ok? Joinha? Bora lá então! Exercício 1, para saber quantos docinhos seriam levados para a festa da escola, Maria anotou o nome de cada aluno de seu grupo e a quantidade de docinhos que cada um deles deveria levar. Veja as anotações de Maria no quadro abaixo. Tá aqui então, ó. O Cláudio, não o professor Cláudio, tá, pessoal? São os amigos da turma. Mas o Cláudio levaria 56, a Lúcia 36, o Luiz 74 e a Maria 85. Observe essa tabela e responda. Quantos docinhos Cláudio levou? Cláudio levou 56 docinhos. Simplesinho, pessoal, mas é realmente para vocês treinarem e para vocês terem o hábito de fazer a leitura das atividades, para vocês praticarem a leitura, porque uma interpretação, uma resolução e tudo que vocês virem a fazer em relação aos estudos depende de uma boa leitura, tá? A letrinha B, quantos docinhos Cláudio levou a mais que Lúcia? Então, quando a gente fala de mais ou procurar uma diferença, né? Porque aqui também não está escrita a palavra diferença, mas procura a diferença de docinhos de Cláudio e Lúcia. Quantos Cláudio levou a mais? Então, o que a gente faz? Uma subtração de 56 menos 36 e descobrimos que Cláudio vai levar... Quantos docinhos Cláudio levou a mais que Lúcia? 20 docinhos. Ok? Centralizar aqui, né? Letrinha C. Quem levou mais docinhos? Luiz ou Maria? Luiz, 74. Maria, 85. Ou seja, Maria. Simples, né, galerinha? Letrinha D, qual foi a quantidade total de docinhos que o grupo de Maria levou para a festa? Quantidade total. Então, deixa eu pegar aqui a tabela para vocês, olha só. 56 mais 36 mais 74 mais... Opa, desculpa. Já ia passar o traço aqui, ó, mais 85. 6 mais 4, 10, 16. Com 5, 21. Sobe 2. 5. Com 3, 8. Com 2, 10. Já para arredondar, né? 10 com 7, 17. Com 8, 25. Ou seja, 251 docinhos. É só assinalar aqui a alternativa 251. Ok? Esse foi o exercício 1, tá, galerinha? Qualquer dúvida, que eu acho que vocês não têm, porque esse exercício 1 era bem tranquilo, era para mostrar para vocês que o importante de muitas coisas que vamos fazer é uma boa leitura e a interpretação, no caso dessa semana, de tabelas. Então vamos lá pro exercício 2. Tá aqui, olha só, combustível, primeira semana, preço. Nossa, que bacana. Parece difícil entender, né, pessoal? Mas olha só a perguntinha. O valor que completa a tabela é... Galerinha, o valor que completa a tabela é esse aqui, claro. E o que vocês teriam que ter percebido? É claro que vocês podem relacionar
20 com o 43,40 e dividir o 43,40 por 20, 43,40 dividido por 20 e descobrir que a razão é 2,17, ou seja, 20 litros vezes 2,17 cada litro, ele pagou 43,40, né, na primeira semana, e na segunda era só multiplicar o 40 vezes 2,17, que também chegaria no 86,80. Gente, mas vocês poderiam partir por algo mais simples ainda, olha só. De 20 para 40, dobrou. É claro que de 43 para o próximo valor também ia dobrar, por isso que 86,80 é o dobro. E esse 60, que é o questão, que é o que a gente quer descobrir o valor para 60 litros, vocês poderiam ter percebido que 60 na terceira semana seria o mesmo que juntar o 20 litros da primeira com o 40 da segunda. Ou seja, 20 mais 40, 60. Então, ao somar os preços de 20 e o preço de 40, eu também terei o preço de 60. Ou seja, 0 mais 0, 0. 4 mais 8, 12, sobe 1. 6 com 3, 9 com 10, sobe 1. 8 com 4, 12 com mais 1, 13. E aí a gente teria R$ 130,20, que é o preço a se pagar por 60 litros de combustível. 130,20, resposta C. É claro que quem dividiu o valor pelo litro chegou no 2,17, é claro que também poderia fazer 2,17 vezes 60, 130,20. De qualquer forma, estaria correto, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui, é só chamar. Vamos para o 3. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de latas compradas por Marina de alguns produtos e o preço unitário da lata. Então, ela comprou milho, 3 latas de milho, mas aqui é o preço por lata, R$ 1,50 por cada lata. Se alguma pergunta for nesse sentido de quanto pagou, por exemplo, quanto Marina pagou ou teria pago nas latinhas de milho, foram 3 vezes 1,50, 4,50. Eu só estou mostrando, só estou dando um exemplo para você entender que aqui é o preço por lata, 1,50 cada lata. Foram 3, o total daria 4,50. Só um exemplo, mas vamos ver quais são as questões aqui para nós. Quanto Marina gastou comprando mix de legumes? Olha só, e tinha mesmo uma perguntinha. Mix de legumes foram 5 latas, 3,20 cada. Então, era só você ter feito 3,20 vezes 5. Galerinha, a multiplicação com vírgula ou a multiplicação com números com vírgula é só você fazer como se não tivesse vírgula e depois deixar a mesma quantidade de casinhas. Ó, 1, 2 depois da vírgula aqui. No resultado, você também vai deixar 1, 2 e depois pôr a vírgula, ok? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16. 1, 2, depois da vírgula aqui. 1, 2, deixa a vírgula aqui. Ou seja, Marina gastou comprando mix de legumes R$16. Perguntinha B. Qual o produto mais barato dentre os que Marina comprou? 1,50, 1,95, 3,20, 2,80. O mais barato é 1,50, né? Tá perguntando o valor ou o nome do produto? Qual o produto mais barato? Produto mais barato é o milho. E a última desse exercício, quanto Marina gastou nesse mercadinho? Ah, olha só. É só a gente fazer as multiplicações aqui totais e somar esses valores, né? Ó, 3 vezes 1,50, 4,50.
2 vezes 1,95 é só dobrar, né? 1,95 vezes 2, olha só, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 9, 18, com 19, sobe 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, 3,90. O mix a gente já fez, 3,20 vezes 5, que deu 16, e o molho de tomate, 2,80 vezes 2, já vou ter que colocar aqui na frente, pessoal, 5,60, tá? Então, quais os valores que a gente vai somar? 4,50 com 3,90 com 16 mais 5,60, tá? Então, vamos somar aqui embaixo, ó. Vou colocar em ordem, 16 mais 5,60 mais 4,50 mais 3,90. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Deixa eu focar aqui para vocês, deixa eu melhorar. 0 mais 6, 6, com mais 5, 11, com mais 9, 20, sobe 2. 6 mais 5, 11, com mais 4, 15. 16, 17, 18, com 2 que subiu, 20. 2 mais 1, 3. Marina gastou neste mercadinho R$30. R cifrão, R$30. Ok? Bom, então esse é o exercício 3, ó. Vou até focar aqui todos os cálculos para vocês, se vocês quiserem parar o vídeo, tá aqui, tá bom? Então vamos para o 4. O denominado índice de massa corpórea ou índice de massa corporal, e trabalhamos, né, galerinha? A gente trabalhou a fórmula, né, de índice de massa corporal para calcular o índice de massa corporal de alguns alunos, lembram? De algumas crianças, e jogar aqui nessa tabelinha também para verificar, tá? Por isso desse exercício aqui. O denominado índice de massa corpórea é um dos critérios utilizados para classificar os indivíduos segundo seu peso e sua altura. O IMC é calculado pela divisão do peso de um indivíduo, em quilogramas, pela medida de sua altura, em metros, elevada ao quadrado. A tabela a seguir apresenta a classificação. Lembram dessa classificação, pessoal? Acho que sim, né? Bom, depois da classificação, temos as perguntinhas. Se dois... Deixa eu melhorar um pouquinho aqui para vocês. Boa. Se dois amigos calcularam seus IMCs e chegaram aos resultados de 35,5 e 19, podemos afirmar que eles respectivamente... O que significa respectivamente, pessoal? Nessa ordem, tá? Respectivo significa na mesma ordem. Então, podemos afirmar que eles respectivamente estão na faixa de... Então, primeiro a gente vai ter que observar a faixa do 35,5 e depois, em segundo lugar, a faixa de 19. Então, vamos lá. 35,5. Vamos já analisar aqui, ó. De 30 a 35, que não é o caso, porque aqui é 35,5, seria obesidade de grau 1. Então, o 35,5 está entre quem e quem? Está entre 35 e 40. Então, primeiro, 35,5 é obesidade de grau 2. E depois o 19? Então, aqui está entre 10 e 18, não é o caso. E o 19, no caso, se encontra entre 18 e 25. Então, o segundo caso dos amigos é o saudável. Então, respectivamente, nesta ordem, primeiro e depois o segundo, nós temos obesidade de grau 2 e baixo peso? Não, nós temos obesidade de grau 2 e saudável. Abaixo do peso, não, obesidade de grau 2 e saudável, obesidade de grau 1 e obesidade de grau 2. Então, nós temos a alternativa correta, a terceira, obesidade de grau 2 e saudável. Ok, pessoal? Esse é o exercício
4. Olha só, tá quase inteirinho aqui para vocês. Ó, se vocês quiserem pausar o vídeo, tá bom? Então, exercício 4, terceira alternativa, obesidade de grau 2 e saudável. Bora lá pro 5. Para controlar o consumo de água de sua residência, uma dona de casa estimou as quantidades de água utilizadas nas lavagens dos utensílios utilizados no café da manhã, tendo obtido os dados apresentados na tabela. Para lavar uma colher, ela gasta 120 ml de água, uma faca 200 ml, um garfo 190 ml, um pires 250, um prato 310 ml e uma xícara 420 ml. Essas eram as informações da nossa tabelinha. Porém, nessa residência mora ela e seu esposo. Então, usando as informações da tabela, qual a estimativa de água que ela vai gastar lavando os utensílios dela e de seu esposo? Galerinha, não vamos pensar em alguma, como que eu posso dizer? Em alguma desproporção ou alguma irregularidade, não. A gente vai pensar simples. Aqui era uma colher, uma faca, um garfo, um pires, um prato e uma xícara. Gastaria isso de água. Se é ela e o esposo dela, ela tem que lavar 2 de cada. Tá, pessoal? Não vamos pensar, mas vai usar a mesma faca para cortar o pão. Não, mas se eles forem comer o pão no mesmo momento e eles forem cortar o pão no mesmo momento, eles podem sim usar 2 facas. Então vamos pensar simples, tá bom? Então olha só. O que eu orientaria vocês a fazer? Soma o que uma pessoa suja e que na estimativa gasta de água e depois dobra, multiplica por 2, porque são 2 pessoas. Ela e o seu esposo, então, são 2 talheres de cada, tá bom? Então, 120 mais 200 mais 190 mais 250, vamos ser breves. 120 mais 200 mais 190 mais 250 mais 310 mais 420. Então, aqui ela gastaria para lavar um talher de casa, ou seja, os talheres dela. Vou colocar aqui do lado, tá, pessoal? 1.490 ml de água. Se é ela e o marido dela, então aqui a gente vai multiplicar por 2. 1.490 ou somar 1.490 mais 1.490, tá? Então aqui, ó, 2.980. Então só vou continuar aqui, ó. Ela e esposo, 2 talheres de cada, portanto, 2.980 ml de água. Ok? Vamos lá, então, nas alternativas. Porém, nessa residência mora ela e seu esposo, então, usando as informações da tabela, qual a estimativa de água que ela vai gastar lavando os utensílios dela e do seu esposo? Desculpa a rapidez, pessoal. Não é imitando o narrador de futebol, não. É porque eu já li, tá? Só tô lendo de novo. Então, vamos lá. 1.490 ml de água? Não, 1.490 é um só. Dela e do esposo, 2.980. Última alternativa, 2.980 ml. Ok? Tranquilos? Tudo certo por aí? Volto a repetir. Qualquer dúvida, estou por aqui, é só perguntar, tá bom? Vamos para o 6. A tabela abaixo se refere aos dados obtidos através de um levantamento realizado em um município para saber quantas crianças haviam recebido as vacinas Sabin, Tríplice e a vacina contra a febre amarela. Então tá aqui as vacinas, inclusive tem elas e as combinações, tá? De uma com outra. Então olha só, e o número de crianças vacinadas. Número de crianças vacinadas e que tomou a vacina Sabin.
5.428 crianças. Só a tríplice, 4.346 crianças. E a febre amarela, 5.800 crianças. E aí, as outras informações são o seguinte, ó. Crianças que tomou Sabin e tríplice, tá? Que foram vacinadas contra essa... Porque aqui foi vacinada só contra cada uma. Aqui, ó, já são as crianças que estão vacinadas contra as duas doenças, ou que já tomaram as duas vacinas, a Sabin e a tríplice. Então, são só 812 crianças. Aí aqui tem outra combinação, e aqui as crianças que tomaram as 3 vacinas. A Sabin, a tríplice e a contra febre amarela. 521 crianças. E crianças que não tomaram nenhuma vacina, a gente tem aqui 1.644 crianças. Ou 1.644 crianças. Baseando-se nos dados dessa tabela, é correto afirmar que o total de crianças pesquisadas que receberam as vacinas tríplice mais febre amarela é igual a... Então é só a gente procurar aqui, ó. Tríplice mais febre amarela, 721 crianças. Simples, né, pessoal? É só para vocês interpretarem a tabela, lerem as informações e retirar dessa tabela a informação ou a ideia principal. Galerinha, é isso. Eram 6 probleminhas, 6 interpretações de tabela. Volto a repetir. Tá com dúvida, tá precisando de algum esclarecimento? É só chamar, tá? Do mais, ótimo término de sexta-feira. Ótima sexta-feira de trabalho a todos ainda. E é claro, ótimo final de semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí e as suas famílias, claro. E, se Deus quiser, claro, e Ele quer, até segunda-feira. Certo, galerinha? Se precisar, continuo aqui, tô aqui. Do mais, bom final de semana. Tchau, tchau, galerinha! Até mais!